Irmãos, me é incumbido também nesta noite de trazer-vos uma palavra, uma meditação da palavra de Deus, porque eu quero, a partir deste momento, repartir com os irmãos, me baseando nos Salmos de número 50 e o versículo 15. A palavra de Deus ela vem sempre ao nosso encontro. Em cada culto que nós vamos, sempre tem uma palavra de Deus para encontrar conosco. Nos diz assim os Salmos. Salmo de número 50 e o verso 15 nos diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém? Irmãos, eu gostaria de falar um pouco aqui nesta noite sobre os lugares aonde Deus resolve nos encontrar. Nós sabemos que nós buscamos a Deus nos diversos momentos da nossa vida, nos diversos lugares, mas às vezes Deus, Ele vai procurar-nos, Ele vai ao nosso encontro em lugares em que nós não esperamos. E é sobre isso que eu quero meditar um pouco com você aqui nesta noite, porque Deus, Ele vai ao nosso encontro, às vezes, em lugares que nós não esperávamos encontrá-lo. Ou seja, nós não queríamos ter esse encontro com Deus nesses lugares. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos um pouco nesta noite, porque quando nós saímos para vir à igreja, nós sempre dizemos uma coisa: eu vou lá para ter um encontro com Deus. Esse lugar aqui é maravilhoso. Nós já provamos disso nesta noite aqui, nós já tivemos um encontro, já sentimos aqui a presença de Deus. É um lugar muito próprio, muito desejado de ter um encontro com Deus. Mas, às vezes, o Senhor Deus, Ele nos leva para alguns lugares que nós não desejamos estar, não queremos estar, justamente porque Ele, nesses lugares, Ele quer, deseja nos encontrar. Então, nesta noite, eu quero, irmãos, que você, junto comigo, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu gostaria que os irmãos entendessem aquilo que o Senhor me deu como mensagem para a minha vida. Deus vai te encontrar em lugares inesperados. Esse é o título da nossa pregação nesta noite. Deus vai te encontrar nos lugares inesperados. Irmãos, nós muitas vezes não entendemos o porquê que Deus faz isso, mas, à luz da Bíblia, nós vamos ver que Deus teve em alguns encontros com personagens da Bíblia, lugares desconfortáveis para eles estarem como filhos de Deus, como até chamados por Deus para a realização de uma obra. Então, nós vamos entendendo que nesses lugares confortáveis, aonde nós desejamos encontrá-lo, e nós realmente encontramos,
muitas vezes não temos os encontros mais profundos com Deus, mais interessantes com Deus. Deus resolve, muitas vezes, nos lugares mais improváveis, Ele resolve nos levar para lá, para que Ele possa, lá nesses lugares, Ele ter um encontro mais marcante na nossa vida. E, às vezes, nós demoramos a entender isso. Porque, às vezes, o lugar do nosso desconforto, nós queremos nos desvencilhar dele, nós queremos sair dele. E é justamente nesses lugares que Deus permitiu que você fosse, que você entrasse, é que Deus quer ter os encontros mais marcantes com a tua vida. Então, entendamos nós, nesta noite aqui, já nessa introdução aqui, irmãos, que se você, porventura, estiver passando por um momento, está em um período desconfortável da tua vida, Deus deseja, justamente por Ele permitir que você entre nesse desconforto, o Senhor deseja ter um encontro marcante com a tua vida. Amém? Nós podemos crer e adorar a Deus pelos desconfortos da vida que são proporcionados muitas vezes por Deus para esse encontro, ou nós ficamos murmurando? Irmãos, antes de Deus nos levar para o céu, é importante que nós pense isso. Deus tem um lugar no céu preparado para nós, um lugar confortável, um lugar que todos nós queremos estar. Antes de Ele nos levar lá para o céu, Ele nos deixa, irmãos, no desconforto de um mundo tomado pelo mal. Por quê? Porque Deus deseja ter um encontro conosco nos lugares mais desconfortáveis da nossa vida. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é um Deus que nós, muitas vezes, sem entender, nós precisamos adorá-lo. Precisamos crer, precisamos continuar sentindo a sua presença em todos os lugares. Não importa aonde nós vamos estar, para onde o Senhor está nos levando, ou o caminho que Ele quer que nós atravessemos. O importante é que nós não perca esta comunhão gloriosa com esse Deus. Dizemos nós para Deus todos os dias: Deus, esteja comigo, venha comigo. Senhor, seja comigo. E às vezes, quando nós entrarmos nesses lugares, é nesse lugar que o Senhor deseja manifestar ainda mais a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nesse início de mensagem, eu gostaria que você entendesse que aqueles lugares que você evitaria entrar, que você não quisesse entrar, ou que você faz de tudo para evitar, mas que mesmo assim, muitas vezes você entra, pois é esses lugares que esse Deus que estou falando para você está marcando uma reunião com você. Está marcando uma reunião para você ou com você, para que Ele manifeste lá nesses lugares quem Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nesta noite eu quero dizer para você que Deus, se Ele não marcou ainda, Ele vai marcar com você reuniões, uma reunião com você em lugares que você evitaria. Mas nós vamos ver, irmãos, que a Bíblia nos fala que o Senhor, Ele fez várias destas reuniões,
mas nestas reuniões, irmãos, que nós evitaria. Vir na igreja é algo que nós queremos estar. É o lugar da nossa reunião com os irmãos, reunião com Deus, é onde Deus usa os irmãos para nos edificar, e nós, de certa forma, edificamos os nossos irmãos. Esse lugar aqui é um lugar agradável. Então, nós queremos estar aqui, mas há lugares que nós não queremos estar, mas Deus nos leva, porque Ele está lá nesses lugares, marcando reunião conosco, porque Ele quer se manifestar a nós nesses lugares que nós queremos evitar. Compreendendo isso, irmãos, eu gostaria que você nos acompanhasse, se fosse possível, até os nossos irmãos da mídia, colocar na tela os textos que nós gostaríamos de ler aqui, junto com os irmãos, porque tem alguns lugares citados na Bíblia que Deus levou certos homens que nós muitas vezes não entendemos. Porque Deus permitiu, mas eles alcançaram um testemunho que ficou registrado na Bíblia para o acrescento da nossa fé, justamente porque eles tiveram a disposição de ir na reunião marcada por Deus em lugares que certamente eles não gostariam de estar. E eu anotando, irmãos, alguns aqui, eu gostaria de ler no livro de Daniel, no capítulo 3, o versículo 24 e 25, está nos falando aqui, irmãos, de 3 moços que foram levados para um lugar, irmãos, que talvez nenhum de nós, nem eles, gostariam de estar. Para os leitores da Bíblia, aqueles que leem a Bíblia, já sabem que esses 3 moços, irmãos, estavam com o coração cheio de Deus, com o coração voltado para Deus, e um dia o Senhor Deus, que os havia indicado, elevado, até a presença de um rei, esse mesmo Senhor resolveu marcar, irmãos, uma reunião com esses 3 moços, em um lugar que nós nunca imaginaríamos. Ele marcou uma reunião em uma fornalha de fogo. Você está entendendo isso, irmãos? Numa fornalha de fogo. Esses 3 moços, irmãos, aquele cenário ali, que seria um cenário de derrota, de destruição, de sumiço até, foi o lugar onde o Senhor resolveu se reunir com esses 3 moços. E foi interessante, irmãos, porque se nós for analisar à luz da Bíblia Sagrada, quando esses moços, eles estavam ali naquela fornalha, era para eles ter sumido, queimado tudo. Mas quando eles entraram ali, irmãos, logo, quem tinha marcado essa reunião com eles estava lá, esperando eles, aguardando eles lá. Porque o que ele queria revelar para eles, mostrar para eles, era muito além do que eles teriam vivido até então. E vejam bem que o Senhor Deus deixou eles entrar lá dentro da fornalha. Isso é para nós entendermos aqui, irmãos, que o Senhor Deus,
muitas vezes, ele não te livra da fornalha. Ele não te livra da fornalha. Mas ele te leva até lá para que você possa ter a revelação de quem ele é lá. Lá naquela situação. Ele quer se revelar para você lá naquela situação em que você evitaria com todas as suas forças. Mas nós precisamos entender aqui nesta noite, irmãos, pela palavra do Senhor, nosso Deus, de que o Senhor Deus, Ele deseja, Ele quer que eu e que você tenhamos, irmãos, a disposição de, mesmo em lugares que você não queria estar, você poder saber que Deus está querendo reunir-se com você lá e operar na tua vida um milagre muito maior do que o que você viveu até agora. Esses 3 moços, irmãos, estavam lá dentro da fornalha. A princípio era para eles serem queimados. Para os irmãos terem uma ideia, aqueles que jogaram eles na fornalha sofreram o dano. Mas foi justamente neste lugar que Deus marcou esse momento com esses 3 jovens. Agora eu digo para você, quantas vezes você entrou, irmãos, em um ambiente hostil de fogo? Quantas vezes na tua vida, ou talvez tenha alguém aqui nesta noite, que está passando por esse momento terrível, horrível, e que você talvez esteja se esforçando, fazendo toda a força que você tem, para você sair, ou para não entrar nesse ambiente. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem um encontro marcado com você nos lugares que você não espera. E que você não quer estar. O fogo que era para ser, para consumir aqueles moços, irmãos, era para Deus apenas um cenário que Deus estava preparando para se manifestar a ele de uma forma milagrosa, e não só a eles, a se manifestar a todos aqueles que estavam vendo eles entrando naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, irmãos, o que Deus está querendo falar com você aqui nesta noite? Aleluia! Deus está querendo dizer para você aqui, irmãos, que aquilo que é para ser o fim da tua vida, você não se preocupe, é apenas o cenário que Deus está preparando para Ele operar e se manifestar para você. Às vezes você entra numa situação e diz, isso aqui é o fim, agora acabou para mim. Não, Deus está só preparando o cenário porque Ele quer, justamente nesse cenário, Deus quer se manifestar para você de uma forma que Ele nunca se manifestou. E você quer desviar para cá, desviar para lá. Não, peça para Deus, Deus, Tu está permitindo eu entrar na fornalha? Senhor, vá comigo, se manifeste para mim. Até quando? Até onde eu vou nessa situação? Você espere, porque lá nos lugares mais desesperançosos da tua vida é que Deus vai se manifestar para você. Esses moços aqui, a fornalha era para ser o fim deles. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu o milagre. Lá onde era para ser o fim, aconteceu o quê? O milagre. Que você tanto busca, às vezes, longe desses lugares, que Deus marca esta reunião com você. Você quer fugir, você quer correr, você se desespera, busca aqui, busca ali, corre para lá, corre para cá, e Deus está preparando um cenário para uma reunião com você, aonde Ele possa operar um milagre muito maior do que você espera. Esses moços estavam nessa situação.
O fogo não consumiu eles, mas revelou para eles, irmãos, que quem é que estava com eles. Aleluia. Se nós for olhar pela lógica humana, era para eles ter sido consumido. O testemunho da vida deles seria um testemunho, irmãos, que seria negativo para aqueles que tinham fé. Mas foi o contrário. O fogo que era para consumir eles, irmãos, ele manifestou algo extraordinário. Todos viram lá, irmãos. Todos viram lá. Aleluia. Todas aquelas pessoas viram lá que aqueles 3 moços que foram jogados lá não estavam sozinhos. Não estavam sozinhos. Aleluia. Eles não estavam sozinhos mais lá. Aleluia. Daniel, no capítulo 3. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o versículo 24 e 25. Aleluia. Capítulo 3. E o versículo 24 e 25, irmãos. Vamos ler aqui. Aleluia. Nos diz assim: então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, rei. Está aí para os irmãos acompanhar. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Sabe o lugar que você não quer ir? Que você não quer passar? Que as pessoas estão olhando para você e vão dizer: é o fim dele, é o fim dela. Eu quero dizer uma coisa: é o lugar que Deus está marcando uma reunião com você. E sabe aqueles que estão olhando para você e dizendo: isso é o fim desse crente, esse é o fim dessa mulher, é o fim deste homem. Eles talvez vão olhar para você dentro daquele cenário que Deus preparou para você estar. Eles vão olhar você dentro do cenário que foi preparado por Deus para você estar. Eles vão olhar e vão dizer, como disse esse rei: essa gente está dentro desse cenário, mas estão passeando no meio desse fogo. Aleluia, é um passeio. Eles parecem que estão numa festa, parece que estão num lazer. Aquele cenário que era para ser o apavoro da tua vida, você estará passeando lá. Aleluia. E aqueles que olham de fora, talvez como este rei, que esperavam aqueles moços estarem queimando, ardendo ou sumindo, derretendo no calor do fogo daquela fornalha. Ele olha para dentro daquela fornalha e disse: não é isso que eu estou vendo.
Eu estou vendo não aquilo que eu esperava ver, eu estou vendo outra coisa. Nós lançamos 3 lá, e agora eles têm uma companhia lá. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele tinha convocado 3 para uma reunião, e ele marcou presença lá. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Irmã, você está compreendendo o que Deus quer falar com você? Porque Deus te trouxe aqui, nesta noite, para falar aquilo que Ele deseja falar com você. Então eu digo para você aqui nesta noite, irmãos, não importa onde você está, qual foi o cenário que Deus preparou para reunir-se com você, o importante é que você esteja disposto a dizer: Deus, eu vou aonde for preciso, mas eu quero ter esse encontro contigo. Eu passo por onde for preciso, mas eu quero que tu se encontre comigo. Deus prepara os diversos cenários para você viver. E eu digo para você, talvez você esteja passando pelo fogo como uma prova na tua vida. Eu digo para você, o fogo não vai te queimar. Sabe o que o fogo vai fazer? Ele vai revelar, assim como revelou para o rei, quem é que está com você. Tanto para você como para aqueles que te veem. O fogo que você passa, que você entra, a fornalha que você entra, vai revelar para o mundo, vai revelar para você mesmo, quem está com você, que esse Deus que permitiu você entrar nesse cenário, que era para te destruir, Ele vai mostrar que Ele quer o quê? Eu quero me revelar de uma forma mais extraordinária na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você está disposto, irmão, a ter estas reuniões com aquele que pode realmente te livrar de todo e qualquer cenário que aparentemente possa ser destrutivo, cenário de derrota para a tua vida? Você está disposto a ir nesta reunião, nesse lugar improvável, aonde Deus se reúne com aqueles que Ele quer abençoar, que Ele quer salvar? Louvado seja o nome do Senhor. Temos outra situação aqui, irmãos. Aleluia. O profeta Elias estava passando por uma situação difícil. Era um profeta de Deus, profetizou em nome de Deus, e aí Deus começa a permitir que o profeta passe por uma situação difícil. Começa a perseguição, e o profeta de Deus começa a fugir. Começa a fugir o profeta de Deus. E aí, irmãos, 1 Reis capítulo 19, o versículo 4. Versículos 9 e o versículo 13. Elias queria desistir. Ele estava cansado da perseguição, estava com medo, porque Deus mandou ele falar, ele foi lá e falou, e agora veio a perseguição, ele tem que fugir, e vai e se esconde numa caverna. Profeta, irmãos, é para estar na caverna? É para estar na caverna um profeta de Deus? Era para estar gritando em nome de Deus, assim diz o Senhor. Mas aonde o profeta estava? Elias estava numa caverna, cansado,
querendo desistir do seu chamado, estava com medo, estava frustrado, dentro de uma caverna. E olha só o que a Bíblia diz, 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler um pouco a Bíblia, irmãos. 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. Capítulo 19 de 1 Reis, o versículo 9 ao 13. Elias, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aí, Elias? Elias estava num lugar que ele não queria estar, mas com medo, frustrado, desanimado, querendo parar, ele foi para lá. Deus foi lá encontrar Elias e dizer: Elias, o que tu estás fazendo aqui? Versículo 10: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. E agora estão tentando matar-me também. Aí Deus fala para uma reunião com o profeta. Deus fala para Elias, versículo 11: vem para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Vem para fora, Elias, o Senhor vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu-se o seu rosto na capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? O Senhor, irmãos, marca reunião com você nos lugares que você não gostaria de estar, que você não quer estar. Elias, entendendo o seu chamado, o que ele deveria estar fazendo, e certamente queria estar fazendo, profetizando, falando em nome de Deus. Aí Deus permite que Elias, na sua humanidade, na sua fraqueza, se esconda com medo, deprimido, em uma caverna, frustrado com o que estava lhe acontecendo, o que ele esperava que não lhe acontecesse. Mas lá nesse lugar, irmãos, inesperado, quando ele se achava abandonado por todos e talvez abandonado pelo próprio Deus, Deus vai lá se encontrar com Elias e pergunta para ele: Elias, o que fazes aí? Talvez alguém aqui nesta noite esteja também numa situação dessa. Está frustrado, está querendo parar, não sabe por que está acontecendo isso com você.
Pois Deus, nesse cenário que Deus colocou você, Deus está fazendo esta mesma pergunta para a tua vida. O que você está fazendo aí aonde você foi parar? Tu estás com medo? Está frustrado? Você tem alguma coisa que está fazendo você parar nessa situação? Você não vê mais sentido para nada? Eu quero dizer para você aqui nesta noite o Senhor te trouxe aqui para dizer para você mais uma vez: o que você está fazendo aí? Sai para fora. Você vai ver movimentação, vai. Você vai ter movimento, vai. Talvez os movimentos, você não tenha sentido Deus nos movimentos que tem ao teu redor. Mas Deus está te convidando, vem para fora. Muitas coisas você vai ver, você está vendo, mas Deus está te convidando, vem para fora. O que você está fazendo aí? Vai chegar o momento em que a voz mansa e suave do Senhor vai se dirigir para você, mesmo nesse lugar em que você não espera, não queria estar. A voz do Senhor, ela mansa e suave, ela vai se dirigir para você. Aleluia. Deus fala com você, irmãos, de uma forma educada. Deus fala com você baixinho, porque Ele não quer que você se assuste quando Ele estiver falando com você. Agora o Senhor Deus, nesse cenário que você se encontra, o Senhor Deus está te chamando para você sair. Saia para fora. Saia para fora, observe os movimentos. Vai passar um movimento, vai passar vento, vai talvez fazer barulho, talvez vai passar muitas coisas pela tua vida, mas daqui a pouco vai vir a voz mansa e suave do Senhor, querendo falar com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus quer falar com você aqui nesta noite. Talvez você esteja numa caverna, na caverna da depressão, da angústia, na tua vida. Mas hoje o Senhor está chamando você, vem para fora. Sai para fora, vem para a porta. Esse cenário que você está achando que é o teu fim, não é o fim para você. Deus quer se revelar justamente nesse cenário, para revelar para você quem Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto que o Senhor Deus está querendo que alguém nesta noite aqui conheça Ele melhor no cenário que se encontra. Aleluia. E eu tenho certeza de que Deus está aqui falando com você aqui nesta noite. Muitas coisas, irmão, nossas horas já se passaram, mas muitas vezes o Senhor Deus, Ele te leva para esses lugares, e por isso que eu digo para você aqui nesta noite, Deus vai encontrar, e Ele quer encontrar-se com você, justamente nos lugares em que você não pensa, não quer estar. É neste cenário que Deus tem um encontro marcado com você, e é nesse cenário que Ele quer manifestar-se a você de uma forma extraordinária. Aleluia. Eu quero convidar você neste momento para você se colocar em pé, irmãos. Nós temos que parar. Aleluia. Você lembra de Daniel? Eu estou usando aqui alguns personagens da Bíblia, irmãos, aonde Deus marcou encontros em lugares que certamente eles não queriam estar.
Você não é um personagem da Bíblia, mas você é um personagem aonde Deus ainda quer se manifestar da mesma forma. Lembra de Daniel? Daniel foi para onde? Na cova dos leões. Quem se encontrou com ele lá? Você está entendendo, irmãos? Vamos forçar um pouquinho, irmãos. O Filho de Deus foi para onde? Vamos forçar um pouquinho? O único Filho de Deus foi parar aonde? Aleluia. Foi parar na cruz. E esse eu digo para você foi, talvez, irmãos, eu penso para mim que foi a maior reunião de encontro com Deus. Porque quando ele levou o filho para a cruz, ele reuniu, ele chamou toda a humanidade para esse lugar. Lugar de morte. Ele reuniu toda a humanidade em um lugar só, porque neste lugar o Senhor manifestou para toda a humanidade a maior bênção que o mundo pode receber. Mas o filho, único filho dele, ele levou lá para a cruz. E lá na cruz do Calvário, irmãos, que talvez para Satanás seria a derrota daquele que veio para salvar o mundo. Lá na cruz do Calvário, o Senhor estabeleceu, irmãos, e ali Ele estabeleceu o plano de redenção do ser humano. Reuniu todos os pecadores lá na cruz do Calvário, no qual eu e você também, irmãos, somos reunidos lá, e todos que estiverem dispostos a entrar para baixo desta cruz, tem, irmãos, a garantia de salvação eterna. Aquele que deveria ser, irmãos, o pior dia da terra, foi o dia em que nós ganhamos o direito de vivermos para a eternidade com Deus. Por isso eu digo para você, ninguém queria ir para a cruz. O Senhor Jesus sabia da sua missão. Ele teria que morrer. Mas chegou o momento que Jesus, lá no Getsemane, o momento que ele teria que pegar os pecados de uma humanidade inteira. Ele orou a Deus e disse: Senhor, eu vou ter que me separar de Ti por algum momento, porque o pecado da humanidade inteira vai estar em mim para me levar para a cruz. Aí Jesus disse assim: passa de mim essa hora, Senhor, eu não quero me separar de Ti. Todavia, seja feito como Tu queres. Aleluia. Eu quero nesta noite aqui, nós vamos orar. E eu quero nesta noite dizer para você que esse cenário que você está vivendo é um cenário que Deus preparou não para você morrer. É para Deus se revelar para você como Ele é. E se tem alguém aqui, irmãos, que quer entender melhor esse cenário que você está vivendo, não está entendendo? Aleluia. Passe aqui na frente, nós queremos fazer uma oração com você.
Talvez você esteja num cenário de fornalha. Está queimando. Está ardendo. Você está na boca da fornalha. E você não está entendendo. É o cenário que Deus preparou. Porque Ele quer o quê? Revelar-se para você lá. Talvez tenha alguém aqui, irmãos, que esteja talvez que nem o profeta Elias, na caverna. Deus vai te encontrar lá. É lá. Se Ele permitiu, Ele vai te encontrar lá. É o lugar do encontro com o Senhor. Talvez tenha alguém aqui que esteja, talvez até como Daniel, entrou numa cova e diz: nessa cova aqui está a minha morte. Para tua surpresa, irmãos, Deus já está lá te esperando. Aleluia. E se você acreditar, se você crer, você pode ter certeza de que o milagre será muito maior do que você espera fugindo desse lugar. Aleluia. Tem mais alguém? Nós vamos orar.